Olá, prezadas estudantes! Olá, prezados estudantes, como vão? Hoje eu vim propor um bate-papo sobre o pré-modernismo no Brasil. Quem se lembra desse período literário? Então, no primeiro momento, eu vou apresentar uma contextualização histórica e as propostas estéticas desse grupo conhecido como pré-modernista, e no segundo momento eu vou falar mais especificamente sobre os Brusundangas do Lima Barreto. Então, inicialmente, é importante nós compreendermos que hoje os escritores compreendidos como pré-modernistas não se autodenominaram dessa forma. Essa é uma classificação que veio posteriormente, né, com fins didáticos de separar uma produção artística historicamente da outra. Então, não há um consenso entre os manuais de literatura brasileira se esse é um movimento literário ou se é um período histórico. Faz mais sentido compreendermos como um período histórico, uma vez que os próprios escritores não se classificaram dessa maneira e porque não há uma homogeneidade nessas proposições estéticas. Cada escritor tinha sua própria obra e é muito importante nos debruçarmos sobre o que cada obra propõe em relação a consigo mesma e com o tempo em que foi concebida. Então, Lima Barreto tem uma proposição estética que é muito diferente do Monteiro Lobato. E esses são os grandes escritores pré-modernistas, certo? Então, faz um sentido pensarmos no pré-modernismo como um período entre 1916 e 1921, né? Um período histórico de muita movimentação intelectual, cultural, artística, né? Num pós-Grande Guerra Mundial. Então, os escritores pré-modernistas foram movidos, de uma certa maneira, pelo desejo de uma renovação literária. Eles se situam historicamente entre o simbolismo e o modernismo. Por quê? Eu já fiz alguns vídeos anteriormente sobre o simbolismo e o parnasianismo. Eles eram contemporâneos entre si e, enfim, é uma arte que se volta para ela mesma. E o pré-modernismo sentia necessidade de retomar o projeto iniciado no romantismo, de uma construção de um imaginário nacional, de problematizar os conflitos sociais, que vivíamos no Brasil, porque o parnasianismo e o simbolismo se distanciavam disso. Eram estéticas muito voltadas para a construção de imagem, de música, e a questão social não era contemplada nessa produção artística. Então, talvez, inclusive, essa ideia da construção de imaginário social e da problematização, daquilo que vivenciamos no Brasil seja, inclusive, uma temática que atravesse e una esses escritores compreendidos como pré-modernistas. E essa é uma ideia, inclusive, retomada pelo modernismo. Então, muitas propostas estéticas e temáticas são retomadas pelo modernismo depois. Dentre elas, a utilização do neologismo, de uma linguagem mais coloquial, de uma linguagem mais rápida, mais natural, menos, digamos assim, ornamentada que o parnasianismo, certo? E por que não pensarmos nesses escritores como modernistas? Porque eu já fiz um vídeo também sobre o modernismo, O modernismo brasileiro é intimamente relacionado com as proposições estéticas das vanguardas europeias, o futurismo, o cubismo, o surrealismo, Então, eram propostas
que estavam atravessando o mundo inteiro, né? E que foram bem acolhidas pelos modernistas. Porém, escritores como Monteiro Lobato não acolheram bem essa ideia, né? Monteiro Lobato pensava que essas propostas estéticas, filosóficas, né, das vanguardas europeias seriam efêmeras e que eram artificiais para o nosso contexto brasileiro. Então, acho que podemos pensar, né, nessa aceitação das proposições das vanguardas europeias como um separador de águas entre o pré-modernismo e o modernismo. Isso porque as propostas do pré-modernismo são retomadas pelo modernismo. A questão é que o modernismo se abre também para as proposições das vanguardas europeias, dialoga com tudo isso. E o pré-modernismo não aceita tão bem, né, essas inovações das vanguardas, né? E acho que, enfim, podemos pensar também na questão do pré-modernismo, né, na incorporação da questão do regionalismo, né? Enfim, tudo aquilo que viesse a contribuir para a construção do imaginário brasileiro. Vou falar agora um pouquinho dos Brusundangas, do Lima Barreto, porque eu pretendo falar especificamente do Monteiro Lobato no momento posterior, né? Falar um pouquinho sobre a produção infantil do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas isso posteriormente. Hoje eu gostaria muito de contemplar o Lima Barreto, devido a toda a sua importância, né, para a história da literatura brasileira. E quem já leu os Brusundangas? Esse livro é muito interessante, inclusive porque a gente pode pensar nas crônicas como um gênero literário a partir do pré-modernismo, né? É o pré-modernismo que propõe isso. Então, hoje nós aceitamos a crônica como gênero literário devido a essa proposição dos pré-modernistas. E aqui nós temos uma compilação de crônicas, os Brusundangas. A capa desse livro, que aliás é um empréstimo da minha aluna, já dá um spoiler, né? Mas é o que? É uma metáfora, né? Uma alegoria muito piorada do cenário brasileiro. Então, nós temos um narrador que viaja para a República dos Brusundangas e descreve essa terra como algo meio bizarro e ao mesmo tempo meio familiar. Então, Lima Barreto vai pensar de uma maneira alegórica, satírica, sobre a educação, sobre a política, sobre o cenário literário, enfim, brasileiro de uma maneira muito irônica, né, digamos assim. E, enfim, né, há um cunho muito cômico aqui, e cômico no sentido clássico, né, no sentido de que rindo castiga-se os vícios e corrige-se os hábitos, né? Essa é a ideia clássica da comicidade, é o que compreendemos desde Aristóteles, né? Se é que não existia essa ideia antes do Aristóteles, né? Nós ficamos sabendo por ele. Mas, enfim, retoma-se essa ideia clássica, né, de rindo corrige-se os costumes. Então, aqui, né, os defeitos da nossa sociedade são muito ampliados, são ridicularizados, né, com a ideia de, quem sabe, educar a sociedade. Vou ler só um trechinho e deixar na descrição do vídeo para que vocês acompanhem enquanto eu leio e não ficar tão chato. Vejamos as eleições. Dentre as muitas superstições políticas do nosso tempo, uma das mais curiosas é, sem dúvida, a das eleições. Admissíveis quando se trata de pequenas cidades,
para escolhas de autoridades verdadeiramente locais, quase municipais, como eram na antiguidade, elas tomam um aspecto de sortilégio, de adivinhação, ao serem transplantadas para os nossos imensos estados modernos. Um deputado eleito por um dos nossos imensos distritos eleitorais, com as nossas dificuldades de comunicação, quer materiais, quer intelectuais, sai das urnas como manipanso a quem se vão emprestar virtudes e poderes que ele quase sempre não tem. Os seus eleitores não sabem quem ele é, quais são os seus talentos, as suas ideias políticas, as suas vistas sociais, o grau de interesse que ele pode ter pela causa pública. É um puro nome sem nada atrás ou dentro dele. O eleito, porém, depois de certos passes e benzeduras legais, vai para a Câmara representar-lhes a vontade, os desejos e, certamente, procurar minorar-lhes os sofrimentos, sem nada conhecer de tudo isso. Bom, vocês podem perceber que podemos pensar, nos Brusundangas como uma metáfora do Brasil contemporâneo, apesar de ter sido escrito no século XIX. Então fica a minha provocação, a minha sugestão de leitura: leiam os Brusundangas. Por hoje era só, espero que tenha sido produtivo. Peço para que vocês participem, problematizem, deixem aqui seus comentários. Um abraço e até a próxima!